Paz e graça, irmãos. Iniciando nossa aula de profecia, né? A gente vai trabalhar hoje critérios para fazer distinção entre a verdadeira e a falsa profecia. A gente já viu em aulas anteriores, né, que um profeta, para poder ser reconhecido como profeta, não é? Ele tinha que nascer na comunidade pactual, tinha que ter convicção do seu chamado e falar de acordo com as alianças. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Então, meus irmãos, como faria a nação para distinguir entre as declarações dos verdadeiros e dos falsos profetas? Os registros referentes ao dos patriarcas, por exemplo, não mostram nenhuma preocupação, né, sobre isso. Abraão, Isaac e Jacó claramente sabia quando Deus lhe falava, mesmo que por um lapso de fé, talvez duvidasse que a palavra do Senhor viesse a cumprir-se plenamente. Entretanto, eles sabiam, tá? O problema surgiu, irmãos, com a instituição do ofício profético em Israel. Certo? Agora, embora a palavra de Deus estivesse sendo entregue, ela veio pela instrumentalidade de um irmão falando a outros irmãos. A voz simples e humilde de um homem tornou-se instrumento da revelação de Deus. A gente não sabe, irmão, como precisar de forma crítica, entendeu? Quando é que você vai ter essa problemática aqui? Por exemplo, lá em Juízes, deixa eu pegar aqui, numa das menções mais antigas, né, do período histórico, Juízes, certo? Juízes, deixa aqui, Juízes capítulo 6, verso 7, história de Gideão, né? Vai dizer da seguinte forma: tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu aqui vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei essa sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Então, você tem aqui um profeta, né? Bem antigão mesmo, muito antes do período áureo da profecia. Então, parece-me que essa problemática aqui você vai começar a ter a definição de forma muito gritante, entendeu? Já a partir de Moisés, que Moisés vai dar os critérios, mas a necessidade desse critério ser vivenciado, parece-me que vai ser no período áureo da profecia, século 8, tá? Então, vê só, irmãos. Como consequência, alguns critérios eram necessários para confirmar que esse profeta era de fato enviado por Deus e que suas palavras eram palavras de Deus, tá? O próprio povo formulou essa pergunta quando o ofício do profeta foi estabelecido em Israel como nação, tá? Deuteronômio 18, 21. Isso é importante dizer porque Abraão é chamado de profeta, entendeu? Noé, ele é profeta, a partir e mais preditivo também, né? Ele está chamando para o arrependimento e diz o que vai acontecer, certo? Então, como nação, tá? Nesse contexto, alguns critérios para identificar a verdadeira palavra profética foram dados pelo próprio Senhor, tá bom? Então, a gente vai trabalhar 3 critérios, tá certo? O primeiro critério é se um profeta falasse em nome de algum outro Deus, ele teria de ser considerado como falso profeta, apesar de qualquer outra característica que pudesse destacá-lo como pessoa digna de ser ouvida. Se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar entre vocês e fizer algum sinal ou milagre, e o sinal ou milagre acontecer exatamente como ele lhe disse, e se ao mesmo tempo ele disser: vamos após outros deuses que vocês não conhecerem, vamos servimos-los, vocês não devem ouvir as suas palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, tá? Deuteronômio 13, de 1 a 3. Irmãos, um profeta, quer verdadeiro ou falso, poderia mostrar uma habilidade de operar sinais ou milagres. Interessante que a gente viu isso, né, na aula passada sobre os milagres proféticos, né, os milagres que foram que existiram pelo meio dos profetas para testificar, né. A gente vai ver essa concentração muito grande lá em Elias e Eliseu, né, que é o segundo período de que o Senhor vai operar milagres. O primeiro é em Moisés, terceiro, o Senhor Jesus e os apóstolos. Israel já tinha testemunhado uma disputa contra os seus profetas mais importantes. Moisés, quando ainda estava no Egito, os magos de Faraó tinham operado falsos milagres.
Capacidade de imitar os genuínos poderes de Moisés por meio de hipnotismo de serpentes, pela ilusão de tornar água em sangue, pela multiplicação de rães, chegou à sua conclusão natural. Os assim chamados magos se viram forçados a admitir que os poderes maiores de Moisés tinham de ser atribuídos ao dedo de Deus. Êxodo 8, 18 a 19. Essa questão aqui da possibilidade de falsos profetas operarem milagres ou sinais, interessante que isso aqui está dentro da questão, observa, do próprio teste que Deus estabelece lá em Deuteronômio 13, correto? Lá em Deuteronômio 13, o próprio teste que Deus estabelece. E é interessante que essa possibilidade, segundo o texto Tessalonicenses, é por causa da manifestação da operação do erro, tá? Então, meus irmãos, que é justamente isso, né? Segundo Tessalonicenses 2:9, né? As escrituras da nova aliança confirmam também os sinais de falsos milagres que serão executados por falso profeta. O próprio Jeremias afirma a possibilidade de sinais e milagres sendo executados por falsos profetas, tá? O próprio Jesus, tá, irmãos? Falsos cristos e falsos profetas surgirão com todo o poder e farão grandes sinais e milagres. Mateus 24, 24. Por essa razão, a importância desse teste da verdadeira profecia também diz respeito aos nossos dias, não é? Principalmente hoje em dia, né? Onde se tem muita gente dizendo que faz e acontece. Mas é interessante aqui, irmãos, que essa ideia de vamos e seguimos outros deuses que vós não conhecestes, a gente tem uma ideia aqui que a gente pode aprofundar, que está implícita, que é justamente um falso profeta que faz milagre e chama o povo a desobedecer os critérios da aliança, correto? Critério da aliança, irmãos. Juntamente com a operação de sinais e milagres, o falso profeta mostra quem de fato é quando encoraja os seus devotos a seguirem outros deuses. Depois de estabelecer uma relação de confiança, ele diz: vamos após outros deuses que vocês não conheceram e vamos servi-los. Agora fica claro que esse profeta não recebeu sua mensagem da parte de Deus que libertou Israel do Egito. Pelo contrário, ele promove um Deus que Israel jamais conheceu, tá? E o que a instrução é? Que os israelitas não devem atender às palavras desse profeta ou sonhador de sonho, não importando o tamanho do sinal ou milagre que ele executou, certo? A pessoa que fala em nome de outro Deus deve ser considerada como falso profeta. Esse teste da verdadeira e da falsa profecia, irmãos, é avaliado de diversas maneiras, certo? Certo crítico reconhece que esse critério seria válido se um falso profeta pertencesse ao culto de Baal, mas mesmo assim ele considera os testes bíblicos em geral como impossíveis de ser aplicados ou impraticáveis. De acordo com esse ponto de vista, a inadequação desse critério fica evidente quando o profeta jura lealdade ao Senhor da Aliança, embora continue profetizando em nome de Baal. Uma perspectiva mais radical afirma que esse teste básico de lealdade ao Deus único e verdadeiro estava fadado ao fracasso, pois mesmo que o tema canônico fundamental da Bíblia seja o esforço para monoteizar e de duvidar que qualquer unidade mais ampla da Bíblia seja completamente monoteísta, se realmente é verdade que nenhuma seção maior da Escritura seja completamente monoteísta, então obviamente a proposta de que o verdadeiro profeta falaria unicamente em nome do único Senhor da Aliança teria de ser considerado como uma falácia. Todavia, o testemunho da Escritura sobre si mesma garante uma posição muito mais vigorosa com respeito a esse teste, combatendo isso que os liberais falam, né? Da identificação. A proibição contra falar em nome de outro Deus não fez concessão para uma aproximação sincrética que permitisse que a pessoa adorasse o Senhor da Aliança e ao mesmo tempo profetizasse. Ok? Então, pessoal, irmãos, o Senhor da Aliança, o Deus de Israel, cria todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, a autorrevelação do seu nome distinto pode legitimamente tornar-se um fundamento para testar a verdade ou falsidade de toda profecia. Mas eu quero colocar uma coisa aqui, que é justamente, mais uma vez, essa questão de mas alguém poderia dizer, mas nenhum falso profeta que surgisse até mesmo de Israel, porque tudo bem, um falso profeta lá, um de Baal, se enquadraria esse aqui. Mais um exemplo. E o falso profeta que surge no meio do povo de Deus? Certo? Talvez ele não vá dizer isso, porque estaria latente, gritante. Verdade. Mas se ele levasse o povo para contrariar alguns princípios da aliança, ele teria sido como falso profeta, porque ele estaria negando o Deus de Israel.
Tá. E em segundo lugar, irmãos, uma clara distinção entre profetas verdadeiros e falsos baseava-se no cumprimento das predições feitas pelos profetas. Observa que aqui, na primeira possibilidade, não é? Você vê, se um profeta ou sonhador de sonhos se levantar entre vocês e fizer algum sinal, e o sinal ou milagre acontecer exatamente como lhes disse, então o falso profeta pode fazer o milagre, pode fazer o prodígio, aquela operação do erro. Isso é uma forma de Deus testar a lealdade do povo, é uma forma de Deus testar a lealdade do seu povo à aliança. Mas esse profeta diz, bora adorar outros deuses, é mentiroso. Ou então o profeta diz que ia acontecer alguma coisa, observe que não é a questão de milagres, mas é uma predição, algo que acontecer lá no futuro, mas as palavras desse profeta não se cumpriram. Então ele seria desacreditado e o povo não deve crer nele. Esse teste da palavra profética fundamenta-se claramente em sua origem em Deus, pois nenhum ser humano tem conhecimento claro e concreto do futuro, sem uma revelação da parte de Deus, o qual determina o curso do futuro. Então, meus irmãos, os profetas verdadeiros de Israel estavam completamente à vontade com esse teste do seu ministério, como podemos ver em várias ocasiões, quando desafiado com respeito à sua profecia sobre o morte de Acabe, Micaías colocou publicamente em risco seu ministério profético. Se você de fato voltar em segurança, o Senhor da Aliança não falou por meu intermédio. Assim, voltando-se ao povo, ele reforçou seu próprio desafio. Ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. 1 Reis 22, 28, né? O livro dos reis pode ser lido como confirmação das predições dos servos de Deus. Tanto o segundo Reis 17, né? Isso de forma bem claro, né? Como também o cronista, tá certo? E é interessante isso, né? Que quando a gente vai ver, né? Os profetas posteriores, né? E os profetas posteriores, né? Os maiores e os menores, né? Que todos os seus relatos vão estar dentro da história do Deuteronomista e da história do cronista. Esses historiadores, né, a história deuteronomista e a história cronista, história deuteronomista compreendendo que é profetas anteriores, né, a história deuteronomista vai testificar a veracidade da predição, tá? Tanto de profetas canônicos como de profetas não canônicos que foram dadas palavras preditivas para eles, certo? Então, isso é um teste, o segundo teste, né, a confirmação da predição. Certo? Em um contexto de contínua confrontação com falsos profetas, Jeremias reitera o critério do Senhor para separar o profeta verdadeiro do falso. O profeta que prediz prosperidade, quando a palavra do profeta se cumprir, então esse profeta será confirmado como que de fato foi enviado pelo Senhor da Aliança. Jeremias 28, 29. A parte da confirmação do cumprimento das predições, a pessoa não podia ser confirmada como profeta verdadeiro do Senhor. Outra vez fica claro, irmãos, que a confirmação se refere à pessoa do profeta e não apenas a uma mensagem específica. E é bem interessante isso aqui, porque observa, aquela questão da fidelidade da aliança. Então o falso profeta vai predizer algo que Deus vai fazer no sentido de shalom. Mas como Deus fará no sentido de shalom se o povo está apostatando da fé? Certo? E é interessante aqui, eu volto a reiterar aquilo que gravei em alguns vídeos, em alguns pastorais, né? O ciclo de Juízes, né? Que é justamente a apostasia, punição, arrependimento, compaixão, o levantamento de um libertador e o gozo da terra em paz. Certo? Então, se o povo está apostatando da fé e se o povo não está se arrependendo e a compaixão de Deus não está sendo manifesta, então qualquer fala de profeta anunciando coisas boas para esse povo, naturalmente é mentirosa. Por quê? Porque faltam as outras etapas do ciclo. Correto? Então, no dia de Ezequiel, irmão, o Senhor mostra sua insatisfação com o povo, que trata seu profeta como se ele fosse um bom cantor, mesmo quando ele pronuncia o mais severo dos juízes. A prova das predições do profeta determinará que ele não é apenas um ator dramático, certo? Assim, quando estas declarações de juízo se cumprirem, e pode ter certeza de que elas vão se cumprir, então eles serão forçados a reconhecer que houve um profeta no meio deles. Ezequiel 33:33. O profeta não tem dúvida de que suas predições serão cumpridas. E essa confiança surge unicamente porque ele sabe que suas palavras não partem dele mesmo, certo? Mas se originam no próprio Senhor. A fonte é o Yahvé, e Yahvé dá ao profeta através do modo auditivo,
correto? Do sensitivo, do sensorial, melhor dizendo, da perspectiva visões ou sonhos, da perspectiva sensitiva, né? Da perspectiva psíquica, aí, correto? A impressão da palavra, que é onde vem a ideia de inspiração profética, da extensão da teoria da extensão da personalidade, não é? É bom a gente sempre lembrar disso aí, né? A ideia da extensão da personalidade, correto? Através de transe e êxtase e das ações simbólicas. Então, irmãos, é interessante a gente perceber isso aqui, certo? Tem algo aqui bem interessante nesse material que eu estou trabalhando com os irmãos, o material de Robertson, que vai dizer da seguinte forma: a afirmação de que muitas predições dos profetas verdadeiros deixaram de cumprir-se representa um sério obstáculo ao efetivo desses critérios. Certo, o crítico vai dizer isso. Só que é como também a gente vai trabalhar posteriormente, irmãos, que nós temos etapas de cumprimento da profecia. Nós temos o cumprimento literal, cumprimento essencial, cumprimento condicional. A gente vai trabalhar isso posteriormente, né? Então, observa, alguém pode dizer, mas isso aí teria que, a predição teria que cumprir, beleza. Só que nós temos essas perspectivas, tá bom? O cumprimento literal, o cumprimento essencial e o cumprimento condicional, tá certo? Então a gente também tem que trabalhar um pouquinho disso aí, para poder compreender essas questões, tá? E como terceiro e último critério para se distinguirmos entre o verdadeiro e o falso profeta, desde o início foi mostrado e depois reiterado que o profeta deveria ser considerado como verdadeiro somente se ele falasse de conformidade com as revelações prévias de Deus, especialmente conforme vieram por meio de Moisés como a fonte principal da profecia bíblica. Então é aquela questão: o verdadeiro profeta deve falar em nome do Senhor, suas predições deveriam acontecer porque eram revelações de Yahvé, e ele deveria ser fiel ao todo da aliança, tá bom? Em vez de prestar atenção às muitas vozes que pudessem vir de várias fontes, Israel devia guardar os mandamentos de Yahvé, obedecer a sua voz. Deuteronômio 13:4, Isaías 8:20. A referência, irmãos, a guardar os mandamentos de Deus é uma alusão ao ministério de Moisés em particular, pois ele era legislador de Israel. E é interessante, vai ver isso, né? Os profetas anteriores, toda a sua teologia está em cima da lei. A teologia do cronista está em cima da lei. Certo? Alguns profetas posteriores que estão embasados dentro da perspectiva do cronista, está na lei. Correto? O último livro da Taná, certo? Do Antigo Testamento, correto? Segundo Crônicas, tá? O resumo da história do cronista. Na nossa perspectiva, o último profeta, Malaquias, seus escritos está na lei. O próprio Senhor Jesus, irmão, não veio revogar a lei. E é uma coisa bem simples, né? Porque a lei é os preceitos da aliança. Certo? A lei é o preceito da aliança. Tá. Então observa cá, irmãos, a referência a guardar os mandamentos do Senhor é uma alusão ao ministério de Moisés, como já fora dito. Sua prioridade sobre o profetismo subsequente é estabelecida pelo fato de seus mandamentos se tornarem o critério para julgar entre a verdadeira e falsa profecia. A lei é a base, irmãos, para profetas posteriores, para profetas anteriores e para os escritos. Certo? A lei é a base para os evangelhos, para o livro histórico de Atos, para as cartas paulinas e gerais e para o Apocalipse. Deus estabelece uma aliança com seu povo e Deus não se relaciona com seu povo a não ser debaixo dos preceitos da aliança. Agora nós sabemos e nós compreendemos, irmãos, entendeu? Os tipos de lei: a lei cerimonial, a lei moral, a lei civil. A lei cerimonial, que diz respeito ao culto, ela apontava para Cristo. Então, o fim da lei é Cristo, ou seja, o telos, a plenitude da lei é Cristo. Correto? A lei cerimonial em Cristo. Mas observa que a lei como preceitos da aliança não foi abolida. Mesmo a lei cerimonial que chega em Cristo, mas o princípio da lei cerimonial é que o homem não pode se chegar a Deus a não ser através de um mediador. Cristo continua com o mesmo pressuposto. Nós não podemos chegar a Deus a não ser através de Cristo. Então, irmãos, nem é preciso dizer que era esperado que tanto o estilo de vida do profeta como também sua maneira de falar se conformasse à lei estabelecida por Moisés. Seria inimaginável um profeta viver de forma imoral e ainda ser considerado como o profeta verdadeiro do Senhor.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, não é? Paulo já vai trabalhar esse viés. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Assim, a ganância dos falsos profetas é severamente condenada pelos profetas verdadeiros de Israel. Seu comportamento imoral profana o santíssimo lugar do Senhor. Esse terceiro teste, o teste de profetizar de acordo com os mandamentos de Moisés, servia de guarda para proteger o povo da promoção da imoralidade, idolatria, ganância, injustiça e violência. Levítico 26, irmãos. Levítico 26, o código de santidade, Levítico 26. Por essa razão, a acusação contemporânea, que alguns fazem de mau comportamento moral por parte dos profetas clássicos de Israel, deve ser vista como algo absurdo. Absurdo. Entende, eleito de Deus? Absurdo. Então, irmão, esses 3 critérios foram providenciados como as bases para distinguir entre o verdadeiro e o falso profeta em Israel. Contradizer qualquer desses critérios seria prova suficientemente para estigmatizar a pessoa de uma vez por todas como falso profeta. Se o profeta incentivasse o povo a seguir outro Deus, que não fosse os deuses de seus pais, se qualquer de suas profecias não se cumprisse, e se suas palavras ou sua vida discordasse do padrão moral estabelecido pela lei, ele teria de ser considerado como falso profeta. Então, irmãos, a gente viu hoje, essa questão tão importante, certo? Para nós observarmos isto, tá bom, irmãos? A gente posteriormente, a gente vai estar trabalhando as consequências do ministério dos verdadeiros e dos falsos profetas. O que é que acontece quando o povo obedece o verdadeiro profeta e o que é que acontece quando o povo obedece o falso profeta, tá, irmão? A gente vai trabalhar isso pela graça de Deus na próxima aula, irmãos? Se assim o Eterno permitir, irmãos, pela sua graça, tá? Então que Deus abençoe os eleitos de Deus.